Nicolás Maduro acaba de ser capturado e levado para um tribunal em Nova York. E em meio desse caos, o Bitcoin acaba de disparar para 93 mil dólares, ativando o modo risco máximo. Será que isso é um novo rally ou a gente tá andando em gelo fino? Fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O mercado financeiro brasileiro iniciou a primeira semana de 2026 com foco voltado mais para a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e os seus reflexos globais, né? O Ibovespa ele encerrou o dia hoje com um leve aumento de 0,79%, mantendo ali na casa dos 161 mil pontos, puxado principalmente pelo desempenho da Vale. Enquanto isso, o dólar à vista opera estável, cotando aos R$ 5,42. No cenário interno, os investidores reagiram ao primeiro relatório Focus do ano, que elevou ligeiramente a projeção de inflação para 2026, agora em 4,06%. Entre os destaques corporativos, o Pão de Açúcar, PCAR3, liderou as duas altas do índice, subindo mais de 5% após as eleições de Alexandre Santoro como novo CEO. Na ponta negativa, a Minerva, PEEF3, registrou a maior baixa, caindo mais de 7%, em meio das preocupações com as salvaguardas chinesas para carne bovina. Já no exterior, o ouro e a prata dispararam devido à busca por segurança após a prisão de Nicolás Maduro. Em uma análise estratégica sobre a queda de Nicolás Maduro, o ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que o Brasil deve assumir o papel de plano B ou backup para a China para o suprimento de petróleo. Segundo Prates, a influência direta dos Estados Unidos na reconstrução da infraestrutura venezuelana coloca em risco os contratos da China com a estatal PDVSA, que hoje responde por cerca de 80% das produções daquele país. Prates também destaca que o Brasil é parceiro ideal para Pequim por oferecer petróleo de alta qualidade e estabilidade institucional, sem o risco de sanções que passam por Caracas. Além disso, a China já possui participação direta com os blocos do pré-sal, que facilita essa migração estratégica do fornecimento. Enquanto isso, a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China ganhou um novo capítulo explosivo nesse início de 2026. O presidente Donald Trump bloqueou oficialmente a aquisição de ativos da AIM-Core, uma especialista de defesa aeroespacial, pela empresa fotônica Yefocorp. E por que ele fez isso? Preocupações severas de segurança nacional relacionadas à influência de Pequim no setor de semicondutores. Esse veto ocorre em um momento de tensão máxima. Enquanto os Estados Unidos aplicam novas tarifas sobre chips chineses e para frear o domínio de Pequim, a China disparou um alerta diplomático exigindo a liberação de Nicolás Maduro, que foi capturado recentemente pelas forças americanas. O governo de Trump já sinalizou que 2026 vai ser um ano de postura ainda mais agressiva no Pacífico, bloqueando até mesmo tecnologias de fotônica para garantir a supremacia militar e tecnológica sobre os chineses. O mercado já precifica o risco. Com a interrupção de cadeias globais, o setor de tecnologia deve enfrentar uma volatilidade sem precedente nos próximos meses. Já o custo de vida nos Estados Unidos deve sentir um impacto muito mais direto das tarifas de Donald Trump em 2026. Enquanto isso, nos Estados Unidos, deve-se sentir um impacto muito mais direto das tarifas de Donald Trump em 2026. Até agora, as empresas conseguiram absorver cerca de 80% dos custos tarifários ou recorrer a estoques antigos, mas esse fôlego acabou. Com o esgotamento dos estoques, o repasse por os preços finais deve acelerar já nesse primeiro trimestre, atingindo primeiros itens de margens baixas, como alimentos e produtos de supermercado. Embora o governo tenha adiado tarifas sobre móveis e massas italianas para evitar um desgaste político maior, a inflação americana já encerrou 2025 em 2,7% acima da meta. O grande fiel da balança agora será se a Suprema Corte, que julga a validade dessas taxas abrangentes, se as tarifas caírem, as empresas podem receber bilhões em reembolso. Se forem mantidos, o Goldman Sachs prevê um novo salto na inflação dos primeiros 6 meses desse ano. O cenário geopolítico global foi abalado nesse final de semana pela captura de Nicolás Maduro em uma operação de grande porte das forças dos Estados Unidos na Venezuela. O ex-líder venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, foram levados para Nova York, onde Maduro deve comparecer a uma audiência no Tribunal Federal de Manhattan ainda hoje, às 14 horas no horário de Brasília. Ele enfrenta acusações graves de narcotráfico ligados ao chamado Cartel de Los Soles. Diante da intervenção militar, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para debater a situação do país. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos permanecerão no comando até que ocorra uma transição segura e justa, e já enviou um alerta à presidente interina, Delcy Rodrigues. Enquanto os preços do petróleo oscilam e os mercados internacionais reagem, no Brasil, os exércitos mantêm tropas mobilizadas na fronteira com Roraima para monitorar a situação, embora a avaliação inicial seja de que a ação não terá repercussões operacionais imediatas no país. Partindo agora então para o Bitcoin, a gente vê aqui que a semana ela começou com força total, né? Atingindo seu nível mais alto de 4 semanas. Enquanto o mercado ele digere a captura do Nicolás Maduro e a instabilidade geopolítica, o Bitcoin ele dispara para casa dos 94 mil dólares, consolidando o modo Risk On que a gente comentou anteriormente. O movimento reflete uma fuga de capital para a segurança do ativo escasso, especialmente com a liquidez global M2 em expansão. Só que mesmo assim ainda há uma
divergência clara. Enquanto o Bitcoin ele brilha, as altcoins elas estão ficando para trás, com o Ethereum e o Solana operando de forma lateral. Esse domínio do Bitcoin ele ainda está mostrando que o mercado ele está priorizando a tese do ouro digital, em meio ao caos da Venezuela e as ameaças de Trump contra o Irã. Com um suporte de 87 mil dólares, agora bem abaixo do preço atual, o caminho parece livre para o Bitcoin testar novamente as máximas históricas próximas dos 100 mil dólares. Só que atenção para esse movimento silencioso, tá? A oferta global do M2, né, ele está subindo rapidamente em países como Canadá, Coreia do Sul, Polônia. Historicamente, essa injeção de liquidez foge da inflação e busca ativos escassos. O cenário é de compressão. A gente está em um squeeze técnico nos 89 mil dólares, o que prepara o terreno para uma grande oscilação de preço agora no início de 2026. Enquanto as ações defensivas batem a mínima de 25 anos, o mercado parece estar apostando tudo no crescimento da tecnologia. Então fica de olho, porque assim que transbordar a liquidez global, pode ser que a gente encontre o combustível que estava faltando para o salto das criptos. Entrando um pouquinho mais a fundo nessa questão do risk on, a gente vê que o sinal de tendência ele saltou um pouquinho mais para o campo positivo, né? O mercado ele está ignorando a retração da indústria e foca na expansão monetária global, que é o M2, que continua acelerando em países como Coreia do Sul e o Canadá, que a gente já sabe que empurra o capital para o Bitcoin. Com as ações defensivas na mínima histórica e o dólar recuando para os R$ 5,43, o cenário de squeeze técnico pode ser o gatilho para o Bitcoin finalmente romper a barreira dos 100 mil dólares e buscar novas máximas em 2026. Agora, um movimento macroeconômico crucial que começou é a taxa de juros efetiva dos Estados Unidos, que iniciou a sua trajetória de queda. Embora muitas pessoas vejam isso como um sinal de otimismo imediato, a história sugere bastante cautela pra gente. Geralmente, os cortes de juros ocorrem quando a economia ela já está apresentando sinais claros de fraqueza. O impacto negativo nos lucros das empresas e no mercado de ações tende a ser retardado, né? Ele passa um pouquinho mais pra frente, mas não significa que vai acabar com ele. E ele acaba se manifestando meses após o início da flexibilização. Historicamente, a SP500 e o Bitcoin, eles costumam enfrentar seus maiores drawdowns, ou seja, suas maiores quedas, justamente após os primeiros cortes, e não antes. Então a gente está entrando em uma fase de transição macroeconômica frágil, onde o mercado ele está inicialmente celebrando o corte, né? Mas logo passa a precificar os riscos de recessão e liquidez real mais apertada. Um outro alerta é que o volume de spot do Bitcoin e altcoins atingiu o nível mais baixo desde novembro de 2023, o que significa que qualquer movimento de preço agora acontece em cima de um gelo muito fino, tá? Enquanto a expansão da oferta monetária em países como Canadá e Coreia do Sul tenta sustentar o mercado, a barreira dos 100 mil dólares continua sendo o grande teste psicológico para os investidores de curto prazo. A ordem agora é cautela, já que o otimismo estrutural ele existe, mas só que a base estrutural nunca teve tão rala. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais vídeos como esse e te vejo amanhã.